Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amado e adorado Jesus, como é bom poder estar aqui nesta tarde, na tua divina e santa presença. Como é bom, Senhor, poder te adorar nesta hora, neste momento, nesta quinta-feira eucarística, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por se fazer presente nesta hora nas nossas vidas, nas nossas casas, no nosso coração. Senhor, como temos saudades destes momentos de adoração, como temos saudades, Senhor, de estarmos juntos, rezando, adorando, louvando, agradecendo. Senhor, só quando perdemos alguma coisa é que podemos ver o quanto isso nos faz falta, o quanto é importante a rotina para as nossas vidas, como é bom poder estar com as pessoas, como é bom a gente poder se encontrar. Senhor, só o Senhor sabe o real motivo pelo qual estamos passando por tudo isso. Só o Senhor sabe. Mas o Senhor jamais nos deixa desamparados. O Senhor não nos deixa de mostrar a sua infinita misericórdia. O Senhor está sempre conosco, nos conduzindo, nos orientando, nos dando a oportunidade de estarmos contigo, mesmo que virtualmente. Nós estamos na tua presença e queremos continuar, Senhor, contigo, com o nosso coração unido ao teu, Senhor. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Jesus. Fica conosco. Fortaleça-nos, ó Pai, na fé, na esperança, na perseverança. Não permita, Senhor, que os nossos pés vacilem. Não permita, Senhor, que a nossa fé seja abalada nesse tempo, Senhor. Que a gente se desanime, se afaste de Ti, se revolte com as coisas, com o mundo, com as pessoas. Senhor, dá-nos a graça de, nesse tempo de recolhimento, para que ele seja um tempo de conversão para nós, de busca do nosso eu, do nosso interior,
de tempo de cura, de paz, de amor, de perdão. Senhor, nós precisamos mesmo desse tempo. Todos nós precisamos desse tempo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, para que possamos, mesmo no meio a toda essa turbulência de informações, de preocupações, de angústias, de frustrações, a gente possa encontrar tempo. Assim como nessa hora, que a gente consiga encontrar tempo para estar na Tua presença, para buscar em Ti as respostas, para buscar em Ti o auxílio que nós precisamos, o amor, o perdão, a paz, que só o Senhor pode nos dar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Envia o Teu Espírito Santo sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, agir poderosamente nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, em todas as situações, Senhor, que estão inquietando a nossa mente, o nosso coração. Vem, Senhor, vem nos dar a luz, a paz, a alegria, o consolo, o conforto. Vem, Jesus, vem cuidar de nós. Abraça-nos, ó Pai, nessa tarde de hoje. Aquele abraço de Pai, que é tão bom, que é tão gostoso. Aquele abraço de alguém que a gente tem muita saudade, e quando a gente reencontra é aquele abraço forte, é aquele abraço que conforta a gente. Conforta no Senhor nessa tarde de hoje. Conforta-nos, Senhor, consola-nos. Dai-nos a tua paz, Senhor. Vem, Senhor, trazer a tua paz. Vem, Senhor, vem, mãezinha querida, nesta tarde de hoje, interceder por nós. Passa na frente, mãezinha. Vai à frente, conduza os nossos passos, nossas decisões, nossas orações. Querida Madre Santa Faustina, interceda também por nós nessa tarde de hoje, nesta semana que comemoramos o Dia das Mães. Interceda por nós, querida Mãe, querida Madre, interceda por nós. Eu queria fazer uma leitura do Diário de Santa Faustina, que é o número 79. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobre a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade sob a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Essa é a passagem do diário número 79. Eu queria ler ela hoje, porque nós estamos na Semana das Mães. Senhor, como é bom poder ser mãe. Como é bom. Hoje eu posso dizer isso porque eu tenho um filho de 7 anos e com tudo isso que está acontecendo eu posso ver quanto é importante a nossa presença na nossa casa, na nossa família,
na vida dos nossos filhos, do nosso marido. Como é importante, como é bom poder ser mulher, ser mãe, ser esposa. Cada um, Deus deu dons e graças diferentes. Algumas mulheres serão mães, outras não, mas Deus concedeu a cada uma de nós a graça e as virtudes necessárias para que pudéssemos viver bem aqui na terra. Eu quero convidar você, mulher, hoje, a apresentar para Jesus todas as suas dificuldades e limitações, todas as suas preocupações de mulher, de mãe, de esposa, de filha, o que quer que seja que está preocupando o seu coração nessa tarde de hoje, que você possa apresentar a Jesus tudo que está incomodando profundamente o seu coração. Você pode abrir o seu coração para Jesus nessa tarde de hoje, para a mãezinha que está sempre conosco, que intercede por nós. Eles conhecem o nosso coração, conhecem o mais íntimo do nosso coração. Para nós, para eles, nós podemos abrir o nosso coração sem medo, sem nenhum medo. Abra o seu coração. Abra o seu coração para Jesus que está aqui agora, neste momento de adoração, que está aqui para nos ouvir, que está aqui para nos acolher. Apresenta para Jesus. Coloca neste altar tudo que está incomodando o seu coração de mulher nesta tarde de hoje. Vai, Senhor. Vai tocando o coração de todas as mulheres que nos assistem e nos ouvem nesta hora. Vai recolhendo, Senhor, nesta hora, todas as preocupações delas, todas as aflições, toda a angústia, toda a preocupação que nós temos com os nossos filhos, com a educação, com a alimentação, deles ficarem doentes, de faltar alguma coisa para eles, toda a preocupação que nós temos com o nosso marido, com seus trabalhos, com o dinheiro, com o sustento diário. Senhor, Tu podes todas as coisas. Tu és o Deus que realiza prodígios, milagres e sinais. Realiza, Senhor, em nome de Jesus, nesta tarde de hoje, todos os milagres que o Senhor tem guardado para cada uma de nós mulheres. Por isso eu peço insistentemente para você, mulher, que está nos assistindo nesta hora, que você possa profundamente, livremente, abrir a sua mente e o seu coração e expor o que mais está te incomodando nesta tarde de hoje, o que mais está deixando você deprimida, triste, abalada, sem forças. Abra o seu coração, a sua mente, não tenha medo, não tenha vergonha. É Jesus que está aqui na nossa frente. É Jesus que nos acompanha, que nos olha, que espera de nós o nosso sim. Todos os dias, Jesus espera de nós o nosso sim. Sim, Jesus, eu estou aqui. Sim, Jesus, eu preciso de você. Sim, Jesus, por favor, me ajuda. Eu não estou conseguindo. Vem, Senhor, me ajudar, por favor. Me acolhe nesta tarde de hoje. Olha por todas as coisas que eu estou passando, que eu estou sentindo, Jesus. Muitas vezes nós não queremos estar assim, nós não queremos nos sentir assim, não queremos pensar certas coisas, mas nós estamos sentindo e pensando. Por isso, coloca hoje, neste altar, na presença de Jesus, todas as suas preocupações. Eu insisto, coloca na presença de Jesus todas as suas preocupações, aflições, angústias. Coloca o seu esposo, seus filhos, sua família.
Coloca toda a preocupação com esse vírus, de sermos infectados, de sermos contaminados, de alguém da nossa família, nosso vizinho, nosso amigo, qualquer uma das pessoas que a gente ama, de morrer. Quantas pessoas estão tão preocupadas com esse vírus, com essa doença, com todas as outras doenças, a dengue também, e elas estão paralisadas, Senhor, por favor, dá um chacoalhão nessas pessoas hoje, acorda elas para a vida, Senhor. Nós não podemos continuar paralisados. Nós precisamos continuar nessa caminhada, Senhor, de fé, de obediência, de perseverança. O Senhor nos apoia, cuida de nós. O Senhor nos dá meios para que possamos conduzir. Claro que nós precisamos ter cuidados, sim, precisamos ter cuidados, mas nós precisamos continuar fazendo nossos afazeres, cuidando das nossas famílias, dos nossos filhos, fazendo trabalho de casa, fazendo as nossas orações diárias. Senhor, como é difícil, estando em casa, manter todas as coisas em ordem, cuidar de tudo. Para quem tem filho pequeno, assim como eu, como é difícil, Senhor, mantê-los ativos, cuidar da alimentação deles, as aulas online. Senhor, quantas mães estão enfrentando dificuldades, porque muitas voltaram a trabalhar e precisa, Senhor, acompanhar essas aulas com os filhos. Senhor, por favor, nos dê sabedoria, nos dê paciência, nos dê entendimento de toda essa situação, que possamos, Senhor, ter muita paciência, muita disposição, para que possamos ajudar os nossos filhos nessa jornada também, que é tão difícil, Senhor. Nessa hora nós vemos o quanto os professores são fortes, são lutadores, amam realmente o que fazem, Senhor, porque não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes nós em casa estamos com 1, 2, no máximo 3 filhos para cuidar de tudo isso e a gente reclama, a gente acha difícil, a gente acha cansativo. Meu Deus! Imagina aqueles professores com 20, 25 alunos em cada sala, só na sua misericórdia mesmo, Senhor, para darmos conta, para elas darem conta de tudo isso. E agora que nós estamos assim sem aulas, a gente vê o quanto é difícil para nós em casa, em todo o nosso conforto, na nossa casa, dentro do nosso lar, a gente conseguir segurar as crianças, colocarem elas na frente do computador para assistirem aquelas aulas. Senhor, muito obrigado pela vida e pela saúde dos professores, que o Senhor possa mantê-los firmes e perseverantes nessa caminho. Levanta-nos nessa tarde de hoje, Senhor, levanta-nos. Renova a nossa fé, renova, Senhor, a nossa fidelidade, a nossa obediência. Renova, Senhor. Faça nova todas as coisas, Senhor. Não sabemos quanto tempo essa quarentena vai durar. E muitos dias nos sentimos cansadas, desanimadas, desamparadas. Parece que todo dia é a mesma coisa, parece que o tempo não passa. Ajuda-nos, ó Pai, a entender o que o Senhor quer de cada um de nós, homens, mulheres, crianças. O que o Senhor quer de nós nesse tempo, Senhor, o que o Senhor precisa de nós. Aonde, Senhor, nós estamos errando, aonde nós estamos pecando, Senhor, aonde estamos sendo fracos, aonde estamos insistindo no pecado. Ó Senhor, nós queremos, nós precisamos da Tua graça. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós, para que Ele venha hoje renovar, nos dar todos os dons,
as graças e bênçãos necessárias para que possamos continuar essa caminhada, Senhor. Mãe Santa e querida, tu que fostes a mãe forte, a mãe lutadora, que lutou desde o princípio na sua fé, na sua obediência, na sua fidelidade, que cuidou com todo amor e carinho do seu filho, do seu José, do seu querido São José. Mãe querida, tu que viste todo o sofrimento e a dor do seu filho e permaneceu ali o tempo todo, lutando e buscando forças para continuar. Nós queremos pedir a Ti, Mãe querida, que possa interceder por nós. Que esteja à frente, Mãe, das nossas vidas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Que a gente não desanime. Não sabemos quando tudo isso vai passar, mas temos a certeza que vai passar. Para a honra e glória do Senhor, esse tempo vai passar. E nós queremos, depois de tudo isso, nos lembrar desse tempo como um tempo de conversão, um tempo de muitas lutas, mas também de muitas vitórias. Para cada um de nós, o Senhor separou coisas boas. O Senhor nos recolheu para nos curar. E nós precisamos entender o que está acontecendo. Nós precisamos perguntar para Jesus o que Ele quer de nós nesse tempo. Aonde Jesus precisa entrar, aonde Jesus precisa curar, transformar. Senhor, aonde estamos acomodados, paralisados, aonde, Senhor, o Senhor precisa entrar. Fala comigo, Senhor, nesta tarde de hoje. Fala ao meu coração. Mostra-me, Senhor. Mostra-me qual é o pecado que eu preciso confessar no dia de hoje. Qual é o pecado que eu insisto em cometer. Muitas vezes estamos namorando esse pecado. Senhor, ajuda-nos. Vem, Senhor, nos ajuda. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos. Renova-nos. Transforma-nos, ó Pai. Faça nova todas as coisas. Orianda e Cambarianda, Shirianda, Shirianda e Cambarianda, Shirianda, Orianda e Cambarianda, Shirianda, Orianda e Cambarianda, Shirianda.
Que o Senhor, nesta tarde de hoje, possa enxugar todas as nossas lágrimas. Enxuga, Senhor, as nossas lágrimas. Enxuga, Senhor. Nós não queremos estar tristes. Nós queremos ter um coração feliz e agradecido. Senhor, quantas coisas nós queremos agradecer nesta tarde de hoje. Muitas vezes a gente só se lembra de pedir, de murmurar, de resmungar, de achar que as coisas só acontecem comigo. Só eu estou passando por isso, só eu estou sentindo isso, só eu, só eu, só eu. Senhor, nós temos tanto para agradecer, que a gente possa esquecer de todas as coisas ruins, de todas essas preocupações nessa hora, e por um breve momento possamos agradecer a Jesus por tudo de bom que Ele já fez e está fazendo em nossas vidas. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu posso fazer parte desse apostolado que hoje pode estar conduzindo esse momento de adoração e todos os outros momentos que estão disponíveis para nós neste canal. Senhor, que bom que o Senhor permitiu esse tempo para que nós pudéssemos ter esse canal, esse meio de comunicação. Quantas pessoas que não podem tantas vezes estar conosco lá nas Ave-Marias, nas missas, na adoração, mas podem estar nessa hora acompanhando esse momento. Aonde quer que elas estejam, ela pode estar sentada, deitada, no carro, no trabalho, aonde ela estiver, ela pode colocar o seu fone de ouvido e estar ouvindo esse momento. Senhor, obrigado, porque neste momento, no meio de tudo isso que está acontecendo, o Senhor permitiu, o Senhor nos conduziu para esses momentos virtuais. Talvez eles não estivessem acontecendo se o Senhor não tivesse permitido essa doença, essa quarentena. O Senhor inspirou as pessoas certas na hora certa e nos trouxe esse canal, nos trouxe mais esse momento de oração para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por todas as pessoas que o Senhor está tocando nesta hora, que o Senhor está conduzindo
os passos e as decisões nessa hora. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que o Senhor está tocando nesta hora, pelos corações que estão sendo acolhidos, afagados. Obrigado, Jesus, por todas as pessoas que o Senhor toca agora. Obrigado, Senhor, por todas as histórias que estão sendo tocadas agora, por todos os sonhos que estão sendo tocados agora, restabelecidos, reavivados. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por nossas vidas, por nossa saúde, pela nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, que tenho, por tudo que sou. Obrigado, Senhor, porque eu tenho muito mais do que eu mereço. Muito mais, Senhor. Obrigado. Não se canse de agradecer a Jesus. Não se canse de louvar a Deus. Te louvo, Senhor. Te agradeço. Como é bom, Senhor, apesar de todas as dificuldades e limitações, como é bom poder participar deste momento. Como é bom, Senhor. O Senhor permite as nossas lutas para que possamos nos aproximar ainda mais dEle, da presença dEle. Nada é por acaso nesta vida. Nada é por acaso. Se o Senhor está permitindo lutas para você e para mim, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos apoia, é porque Ele nos quer ainda mais próximos dEle. Agradeça e louve a Jesus por cada uma das suas lutas, das suas limitações e dos seus pecados. Obrigado, Jesus, porque o pecado me leva para mais perto de Ti. O pecado me leva a confessar. O pecado me leva para a Santa Missa, me leva para a comunhão. Tantas coisas, Senhor, tantas coisas que eu tenho que agradecer. Jesus, não me deixe ter um coração que não esteja agradecido, Senhor. Não permita, Pai, que eu tenha esse coração. Senhor, como você é bom para nós. Quantas coisas maravilhosas o Senhor já realizou na nossa vida. Quantas coisas boas o Senhor já nos deu. Nossos pais, nossos amigos, nossos filhos, nossos vizinhos. Quantos sonhos já concretizamos pelas graças do Senhor. Quantas viagens, quantos planos, quantas coisas boas, maravilhosas o Senhor nos deu e a gente nem sequer disse obrigado. Faz isso hoje. Se você deixou de agradecer alguma coisa boa, que tantas vezes a gente está lá pedindo, implorando para Jesus, a gente pede tantas vezes, e quando Deus nos dá aquela graça, às vezes a gente esquece até de dizer obrigado. O que você tem que agradecer para Jesus hoje? Aonde está faltando você dizer obrigado? Vai lembrando aí da sua mente, do seu coração, vai resgatando as coisas boas que o Senhor fez e que você não agradeceu. Agradece a Jesus hoje. Senhor, obrigado por ter conseguido fazer aquela viagem. Senhor, obrigado porque eu consegui uma promoção no meu emprego. Obrigado porque eu consegui trocar de casa, porque eu consegui comprar um carro novo, uma moto nova. Obrigado, Senhor, porque eu tenho rezado pela minha saúde. Obrigado porque eu tenho rezado para ter outro filho. Obrigado, Senhor, por todas essas coisas que eu conquistei e que eu não soube agradecer. Dai-me, Senhor, nesta tarde de hoje, este coração agradecido. Afasta de nós, Senhor, em nome de Jesus, toda preguiça, toda murmuração que nos afastam de Deus, nos afastam da luz, nos impedem de enxergarmos
as coisas boas. Nós estamos vivos, nós estamos aqui, nós estamos bem. E se tudo isso está acontecendo é porque o Senhor também permitiu. Com a graça de Deus nós estamos aqui. Mas quantos dos nossos irmãos nesta hora estão sofrendo, estão no banco de hospital, estão dependendo de um respirador, de um medicamento? Quantos dos nossos irmãos nesta hora estão na fila de um transplante, estão esperando uma bolsa de sangue, estão esperando um medicamento, estão lutando contra o câncer? Senhor, por favor, não permita que a gente continue paralisado frente a tudo isso, não enxergando. Abra os nossos olhos, Senhor, nosso entendimento, nos dê a clareza, Senhor, nesta tarde de hoje. Nos dê a clareza, Senhor, de tudo que o Senhor está fazendo de bom para nós. E nós, Senhor, queremos pedir que o Senhor possa olhar para os nossos irmãos que nesta hora estão sofrendo, mas sofrendo de verdade, porque estão lá lutando contra uma doença que ninguém sabe ao certo o que é, como vai se resolver nas nossas vidas. Senhor, que nesta tarde de hoje o Senhor possa acolher todos os médicos, os enfermeiros, os voluntários, os cientistas, todos, Senhor, que estão lutando contra essa doença, todos que estão à frente, Senhor, dessa doença, procurando uma cura, procurando um medicamento, uma vacina. Senhor, que nesta hora o Senhor possa acolher todos os nossos irmãos que estão lá internados e os que estão cuidando deles. Que o Senhor possa acolher cada um deles nesta hora e derramar tua graça e a tua misericórdia sobre cada um deles, sobre cada um daqueles leitos, sobre cada um daqueles daqueles hospitais de campanha, onde quer que a sua obra, a sua graça, a sua misericórdia precisa alcançar agora. Que a tua destra poderosíssima esteja sobre cada um deles, Senhor. É por eles que nós precisamos rezar incessantemente, para que o Senhor possa fortalecê-los, para que o Senhor possa ajudá-los, porque a luta ali sim é muito grande e é constante. É vida e é morte todos os dias. Senhor, acolhei todos os nossos irmãos, os que estão com a doença e os que estão lutando contra essa doença, para que eles sejam fortes, Senhor, para que eles permaneçam em pé. Ajude, Senhor, cada um dos nossos irmãos, a todos os nossos irmãos também que estão no hospital do câncer, que estão, Senhor, no lar dos velhinhos, no hospital psiquiátrico, todas as pessoas que estão nos hospitais por qualquer outro motivo, por todos os encarcerados, por todos, Senhor, por todos os desabrigados, por todos que estão morando nas ruas, por todos os desempregados, por todas as pessoas, Senhor, misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque realmente essas pessoas estão muito necessitadas. Levanta a tua destra poderosíssima, Senhor, em favor dessas pessoas, para que elas possam buscar em Ti a força, a luz, o auxílio. Jesus, tem piedade e misericórdia. Tem piedade e misericórdia dos nossos irmãos aflitos, agonizantes nesta hora. Senhor, que o Senhor possa confortar também o coração das pessoas que perderam seus entes queridos, que não tiveram a chance de ao menos velá-las, sepultá-las, que estão sofrendo profundamente a dor da perda, o vazio, a tristeza. Senhor, acolhe nesta hora essas pessoas, acolhe toda dor, todo sofrimento, toda angústia.
Vem, Senhor Jesus, vem, vem, Senhor, agir. Toma conta, Senhor, do nosso Brasil, do nosso planeta, que sofre todos os tipos de destruição. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Roga por nós, ó Mãe Santa e querida. Roga por nós, querida Santa Faustina, nesta hora da misericórdia, para que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia do nosso Brasil, do nosso planeta. Todos os lugares do mundo estão sofrendo com essa doença. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas empresas estão fechando? Quantas pessoas estão sendo demitidas? Senhor, o que vai ser depois de tudo isso? Senhor, por favor, não permita que ninguém fique desamparado. Não permita que as pessoas passem fome, passem frio. Jesus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, acolhe cada um de nós. Acolhe, Senhor, os mais necessitados nesta hora. Os pobres, os agonizantes. Senhor, acolhe todas as mulheres e crianças que sofrem todo tipo de violência, seja ela física ou sexual. Acolhe, Senhor, acolhe essas mulheres. Jesus, por favor, não permita que as mulheres continuem sendo assassinadas por qualquer tipo de situação que seja. Não permita, Senhor. Por favor, ajude todas essas mulheres, principalmente as que mais estão sofrendo neste dia, nesta hora, as que estão sendo mais ameaçadas. Afasta, Senhor, da vida delas, do convívio delas, essas pessoas. Que elas tenham coragem, Senhor, de dizer não. Que elas tenham coragem de se afastar destes homens, dessas pessoas, dos seus companheiros, que as agridem, que as fazem sofrer, que as humilham. Senhor, misericórdia de todas as criancinhas também que estão sofrendo, Senhor, nesse tempo, todo e qualquer tipo de violência, Senhor. Tem piedade e misericórdia, Senhor, das criancinhas. Acolhe, Senhor, essas que são teus anjos aqui na terra. Acolhe as criancinhas, Jesus, no teu coração de Pai. Coloca elas, Senhor, no teu colo. Abraça cada uma delas, Jesus. Senhor, elas precisam tanto de Ti, do Teu amor de Pai. Quantas e quantas crianças sofrem com a separação dos pais. Sofrem, Senhor, com a ausência de um ou de outro. Sofrem com a falta de amor, de atenção, de carinho, de respeito. Senhor, não é possível as pessoas terem um coração tão duro, tão maldoso, que seja capaz de fazer mal para uma criancinha, de bater nelas, de violentá-las. Senhor, tem piedade e misericórdia. Tem piedade e misericórdia, Senhor. Estou rezando em especial pelas mulheres, porque neste domingo vai ser comemorado o Dia das Mães. Mas quando que não é o Dia das Mães, né? Todos os dias é o Dia das Mães. Mas quiseram colocar essa data especial para nós. E claro que nós ficamos agradecidas por isso, felizes. Principalmente quando a gente ganha um presentinho, né? Mas como é bom, Senhor. Como é bom. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigado, Jesus. Muito obrigada por todas as mulheres deste mundo, por todas as mulheres que fazem a diferença nesse mundo, por todas as mulheres fortes, por todas as mulheres que lutam, que buscam
que fazem a diferença. Obrigada por cada uma delas, pela vida, pela saúde, pela história, por todas as mulheres que marcaram as nossas vidas, não só as mulheres nos livros de histórias, mas também as mulheres da nossa vida, muitas vezes nossa mãe, nossa avó, nossa madrinha, ou até mesmo uma tia, uma prima, uma vizinha. Obrigada, Senhor, por todas as mulheres que o Senhor permitiu que entrassem em nossa vida e fizessem a diferença. Por todas as mulheres de fé que nos deram exemplo. Por todas as mulheres de fé que nos abraçaram, que nos acolheram, que nos mostraram o caminho para seguir Jesus. Obrigado, Senhor, por todas as mulheres que estão lutando, por todas as mulheres que trabalham, que cuidam dos velhinhos, que trabalham nos presídios, por todas as mulheres que são médicas, enfermeiras, policiais, bombeiras, todas as profissões hoje nós podemos ver as mulheres. Que bom, Senhor, podemos mostrar que nós também somos capazes, que nós também podemos ser diferentes, fazer a diferença, que nós também somos inteligentes, criativas, nós podemos fazer a diferença. Nós temos o poder da oração nas nossas mãos, o poder dos joelhos no chão. Ou sim, nós podemos. Senhor, nos ajude. Ajude-nos para que a gente seja feliz e agradecida por sermos mulher. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, muito obrigada. Que todas as mães deste mundo, neste dia, nesta hora, possam se sentir amadas e acolhidas. Que neste dia das mães que se aproximam, o Senhor possa derramar sobre cada uma das mulheres, das mães e das que pretendem ser mães, a graça, a alegria, a paz, a bênção e o coração agradecido por serem mulheres. Vai cuidando, Senhor. Vai cuidando e vai transformando esses corações. Vai fazendo nova todas as coisas. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós. Por todas as mães falecidas, por todas as mulheres, por todos os filhos que hoje sofrem pela perda das suas mães, por todas as pessoas que não podem abraçar a sua mãe nesse dia das mães. Que o Senhor possa confortar o coração delas, que a mãezinha do céu também possa abraçar as pessoas que neste dia das mães não vão ter a mãe para abraçar, para dizer que ama, para ter um carinho e aquele cheirinho que só a mãe da gente tem, né? Como é bom a gente poder ter mãe, como é bom a gente poder abraçar, dizer que ama a nossa mãe. Como é bom. Se a gente ainda tem coisas para dizer para nossas mães, que a gente possa, nesse dia das mães, dizer para ela: Mãe, eu te amo. Mãe, me perdoa. Mãe, eu preciso de você. Mãe, fica comigo. Ou mãe, só me abraça. Mãe é tudo, né? Mãe é tudo, de verdade. Hoje eu vejo como é bom ser mãe. Hoje que eu sou mãe, eu posso entender muitas coisas que a minha mãe fez, que a minha mãe falava, que a minha mãe repetia tantas vezes. Meu Deus, só a gente estando nesse papel para a gente poder entender como a mãe é importante nas nossas vidas. Não que o pai não seja, não é isso, mas é que a mãe está mais próxima da gente, que sempre está ali, que sempre, né, nos apoia, a gente grita: mãe, mãe, a mãe está sempre ali, meu filho me chama 1000 vezes por dia. Né? Na maioria das vezes, eu tento atendê-lo da melhor forma possível, mas como é bom a gente
Para quem não é ainda, espero que se anime e possa ver o quanto isso é importante, o quanto isso é bom, é agradável, é gratificante, apesar de todas as lutas e de todas as rebeldias do nosso filho, de todas as artes que eles aprontam. É muito bom ser mãe. Por isso, se você ainda tem a sua mãe, se ela ainda está viva, se ela está bem, se ela está com saúde, louve e agradeça a Deus. E ame, 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 ame muito a sua mãe, abraça, beija. Diga o quanto você ama ela e o quanto ela é importante para você. Sei que nós, filhos, também já fizemos muitas coisas para nossas mães que a deixaram tristes, decepcionadas, mas nunca é tarde, né, para a gente pedir perdão para nossas mães. Não só para as mães, mas para todas as pessoas que nós magoamos, que nós maltratamos, que precisam, talvez, desse perdão nessa tarde de hoje. Que o Senhor possa ir cuidando de cada um de nós e nos preparando para essa hora da misericórdia que em breve vamos rezar, com o nosso querido Zeca. Que o Senhor possa ir preparando o nosso coração, a nossa mente. Que o Senhor possa ir nos acalmando, possa ir trazendo a tua paz. A paz, Senhor, que só pode vir do teu coração amoroso. Dai-nos, Senhor, a tua paz. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero somente a ti, porque o Senhor é meu bem. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta tarde, por esse momento de oração, de adoração, por toda cura, por toda libertação, por toda a paz que o Senhor trouxe para as nossas vidas nesta tarde de hoje. Obrigado, Jesus. Creio que o Senhor é o Deus que realiza prodígios, milagres e sinais. O Senhor pode todas as coisas. Obrigado por tudo que o Senhor realizou em nossas vidas nesse dia e que ainda vai realizar. Obrigado, Jesus. Fica conosco, Jesus. Fica conosco. Continue a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos dar a tua graça cada dia, porque sem ti, Senhor, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nossa Senhora, mãezinha querida, passa na frente, vai à frente, mãe da nossa caminhada, de todos os nossos projetos e sonhos de vida, passa na frente. Querida Madre Santa Faustina, interceda por nós. Bela, olhe por nós. Nós precisamos de ti, querida Santa Faustina.
que possamos ter esta fé e esta obediência, como você teve um dia. Ensina-nos, Santa Faustina, a lutarmos, a buscarmos, não importa o que aconteça, que possamos permanecer em fé e confiantes na graça e na misericórdia de Deus. Que nesses 5 minutos que nós ainda temos, que possamos fixar o nosso olhar em Deus que está aqui, vivo, que possamos olhar para Ele nesta hora e possamos agradecer, possamos receber a paz que vem de Jesus, a paz que só Jesus pode nos dar. Derrama, Senhor, a tua graça, derrama a tua paz e a tua bênção sobre cada um de nós nesta hora, que possamos receber. Nosso coração possa estar agora preparado para receber a tua graça, a tua paz e a tua bênção. Fica conosco, Jesus. Fica conosco. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Divulgue o nosso canal. Se você ainda não está participando, passa o nosso link aí para as pessoas que você conhece, para as mulheres. Deixa o nosso recadinho lá, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, divulgue o nosso canal para que ele possa alcançar muitas e muitas, não só mulheres, mas todas as pessoas que precisam de uma palavra. Que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossas casas e nossas famílias. Muito obrigada, Jesus. Amém. Ai, Senhor.